O As Viúvas é um novo filme dirigido pelo Steve McQueen e só por isso eu já tava super ansiosa por ele. Pra quem não sabe, Steve McQueen é o diretor de Shane e depois ele dirigiu 12 Anos de Escravidão, que ganhou o Oscar de melhor filme há 5, 6 anos atrás. E ele também escreveu o roteiro ao lado da Gillian Flynn, que é a escritora do livro e do roteiro do filme de Garota Exemplar, filme do David Fincher. Eu gosto dela como escritora do livro, eu adorei o livro, mas como roteirista já não tanto. Mas, de qualquer forma, eu gosto dos dois filmes que eu vi do Steve McQueen, gosto muito, então eu tava com expectativa bem alta por esse filme, e talvez por isso eu não gostei tanto assim dele quanto as pessoas gostaram. Mas ele tem méritos, muitos, vamos falar sobre eles também. Mas a história do filme, basicamente, uns caras lá vão cometer um roubo, eles morrem, e as viúvas deles se fodem. Porque já é bem difícil, né? Você perder o marido, além disso era a fonte de renda delas. E elas, principalmente a Viola Davis, que é a protagonista do filme, começa a ser perseguida pelo cara de quem eles roubaram o dinheiro. Esse cara, que também pertence ao crime, é bem violento, está concorrendo a vereador de um distrito de Chicago, porque eu não entendo muito bem como as eleições deles funcionam. Mas enfim, ele está concorrendo a vereador e o principal oponente dele é o Colin Farrell. O Colin Farrell é tipo o Écio Neves lá de Chicago, ele faz parte de uma família da velha guarda da política, tipo várias gerações de político. O pai dele é um político interpretado pelo Robert Duvall e ele tá cansado dessa merda, mas ele precisa concorrer. E aí a Viola Davis se junta às outras duas viúvas e elas decidem então fazer o último roubo que os maridos não conseguiram fazer para pagar a dívida e assim livrar a pele delas e ganhar uma graninha. Esse roubo, de certa forma, afeta essa corrida pelo cargo de vereador. Enfim, tem o luto das mulheres, tem elas planejando o roubo, tem a disputa pelo cargo, mas tudo isso é pretexto para falar sobre assuntos mais complexos, como o machismo estrutural, o racismo estrutural, a corrupção na política e como ela aumenta a criminalidade. A porra do filme tem 35 assuntos. E assim, claro, é super importante falar sobre esses assuntos. O problema é que ele faz isso ao mesmo tempo que ele também tá fazendo um roubo, e que ele tá falando sobre luto, e que ele tá falando sobre disputa de cargo, e no final das contas sobre o que é esse filme, mano. Eu nunca gosto de usar a expressão pretencioso pra falar de um filme, porque todo filme é pretencioso. Todo mundo tem uma pretensão ao realizar um filme, não é mesmo? Mas esse filme é pretencioso de um jeito que não é legal. Ele tem aquele estilo de montagem quebra-cabeça, que ele vai te mostrando as coisas bem picadas, bem espaçadas, e passa 1 hora de filme e você ainda não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. E se não fosse a direção e os atores fodas, você não se importaria mais com o que tá acontecendo depois de 1 hora, que você não tá entendendo nada muito bem, mas por sorte ele tem uma direção e atores muito fodas. Mas enfim, esse roteiro parece ter essa pretensão de parecer muito enigmático, muito eu vou despertar sua atenção aos poucos, quando na verdade ele é meio que uma bobagem. Uma bobagem na parte do roubo, eu quero dizer, porque ele tenta fazer com que, nossa, esse é o roubo do século, e quando você vai ver é tipo, tudo isso pra isso? Esse é o roubo do século? O Liam Neeson é o principal arquiteto desse roubo e fica um pouco difícil acreditar que um cara que é conhecido por ser tão foda no mundo do crime quanto o filme vende, na verdade se deu tanto ao trabalho de planejar algo que não é tão complexo assim. E eu não teria problema com isso se, tipo, a trama principal do roubo fosse super simples para ele se dedicar a esses subtextos importantes sociais que ele aborda. Acontece que ele realmente tenta parecer essa coisa muito mais grandiosa do que ele é. Então, como ele passa muito tempo abordando muitos assuntos ao mesmo tempo, e nesse formato quebra-cabeça de que você passa um tempão sem entender muito bem algumas coisas, ele acaba sendo meio chato. E ele tenta parecer esse roteiro todo inteligente, mas na verdade ele é cheio dos clichêsão e saída fácil. Do tipo, ela precisa descobrir o que significa uma planta. Olha, por coincidência, eu comecei a namorar um arquiteto. Ou ela precisa descobrir o que significa uma logo que está no envelope que ela recebeu. Por coincidência, ela vai visitar alguém e um caminhão com essa logo está estacionado logo ali quando ela vai visitar essa pessoa. Enfim, o roteiro é baseado numa série de TV dos anos 80 que eu não faço a menor ideia se é boa ou se é ruim,
Mas ele foi o que mais me irritou. Foi tipo, você quer parecer muito inteligente, mas você não é queridinha. Mas como eu disse, a direção é do caralho, é muito foda. Tem muitos planos no filme que você fica tipo, uau. O Daniel Kaluuya, por exemplo, o ator do Corra, aqui ele interpreta o irmão do Jamal, esse cara que roubaram o dinheiro e que tá concorrendo a vereador com Colin Farrell. Enfim, e ele é um cara extremamente violento, extremamente ameaçador. E a câmera te mostra isso desde o começo. Então, toda vez que você vê ele, você fica muito tenso. E ele sabe trabalhar essa tensão muito bem. Então, tem uma cena em que ele tá segurando uma arma perto de dois caras que você sabe que sacaneou ele e a câmera fica girando e girando, girando em torno deles ao mesmo tempo que eles cantam um rap e você fica, tipo, assustado ao mesmo tempo que você pensa, não, será que então ele não vai matar os caras porque os caras estão cantando rap? Você fica nesse clima de tensão e, enfim, ele dá um clímax foda pra essa cena. Assim como uma cena que o Colin Farrell, a gente ouve o discurso inteiro dele no caminho dentro de um carro, sem estar dentro do carro, a gente tá vendo só o lado de fora. A gente não vê o que ele tá falando, a gente só ouve o que ele tá falando. E é num contexto em que ele tá sendo um covarde e que o entorno pro qual ele está passeando é importante. Então ele consegue resolver muitas coisas com uma sequência. A maneira como ele enquadra as mulheres também, já que ele também está tratando de opressão feminina, e com isso ele fala um pouco de sororidade e de um monte de coisa. Ele trabalha frequentemente as personagens femininas em espelhos, em reflexos. Por exemplo, a Viola Davis aparece em 3 reflexos diferentes, porque ela está partida, afinal ela se fudeu muito. Assim como às vezes ele trabalha a contraposição de uma mulher ao lado da outra, contra a outra. E as sequências de ação são muito foda. A própria sequência de ação inicial, na qual os caras morrem, não é spoiler porque é a cena inicial do filme, você acompanha do ponto de vista deles mesmo. Então você sente uma tensão muito grande ali. Só mais um destaque para uma cena que eu achei a melhor cena do filme para tratar essa coisa do racismo estrutural que ele trata. Que é um garoto negro dirigindo um carro de gente rica, menina rica. Ele é abordado por policiais e assassinado. Simplesmente por mover as mãos, porque ele estava tentando pegar os documentos. E isso tudo acontece em frente a cartazes sobre a eleição do Obama. Então escancara essa hipocrisia, sabe, desse país racista. Então ele é um diretor muito foda mesmo. A Viola Davis, ela é muito sensacional, né? Ela é muito incrível mesmo para retratar essa mulher que tá despedaçada, mas que não tem outra opção. É lei da sobrevivência, ela tem que aprender a se virar. Então você percebe o desespero dela em poucos gestos, sabe? Em poucas expressões faciais, porque ela tá sempre tentando ser muito contida pelo pragmatismo. As outras atrizes também estão muito bem. A Michelle Rodrigues, que eu nunca acho que ela tá muito boa, mas aqui ela acho que ela tá extremamente forte também. E a Elizabeth Debicki, que eu não conhecia, que é um mulherão, tipo, gigante, ela deve ter uns 2 metros de altura, e ela é imponente, a personagem que ela interpreta, mas ao mesmo tempo ela é incrivelmente vulnerável, ela representa ali a opressão e a violência que as mulheres sofrem, sabe? Então ela é uma mulher que é violentada pela mãe, pelo ex-marido, pelo atual namorado, por outras mulheres, uma mulher extremamente frágil que deixa ser abusada na tentativa de buscar afeto. É muito bonito o personagem a construção do personagem dela. Acho que é meu personagem favorito no filme. O Liam Neeson, eu sempre acho ele meio canastrão. Desculpa, eu tenho um pouco de dificuldade de ver os méritos do Liam Neeson. O Daniel Kaluuya, como eu falei, tá muito bem. O Colin Farrell também está ótimo. Ele sabe aliar muito bem esse cinismo que é inerente ao papel político dele com a vulnerabilidade dele perante o pai, sabe? É muito bem construído o personagem também. E o Robert Duvall. O Robert Duvall tem, sei lá, 3 cenas no filme. Ele deve ter gravado tudo num dia só. E ele tá incrível em todas. Ele rouba a cena em todas as cenas que ele tá. Uma curiosidade, esse é o primeiro filme do Steve McQueen sem o Michael Fassbender, então acho que tá aí a chave de sucesso dos filmes do Steve McQueen, hein? Bota o Fassbender de volta que vai dar certo. Então é isso. As Viúvas poderia ser um filme muito melhor com o diretor e o elenco que ele tem, se ele não tentasse abordar 35 assuntos ao mesmo tempo de uma forma tão desnecessariamente pretensiosa.